Tudo bom? Eu sou Cláudia Pedral e o nosso canal aborda temas a respeito do controle do comportamento com a instalação da autoridade na prática, para que a gente possa ter realmente um bom desenvolvimento dos nossos filhos com ou sem diagnóstico. E a gente vem trazendo temas diversos e o tema de hoje é aprenda como tirar vantagem do comportamento do seu filho, do comportamento ruim do seu filho em casa para ter um bom comportamento na rua. Isso são coisas que foram acontecendo durante essa semana e eu gosto sempre de trazer esses assuntos para que a gente possa discutir aqui no nosso canal. E as pessoas sempre me perguntam sobre isso. Por que que em casa ele tem um comportamento ruim e na rua, às vezes, o comportamento dele é bom? Eu não consigo dominar ele em casa, mas eu não tenho queixa na rua. Na rua, normalmente, as pessoas falam que ele está muito bem, mas em casa, às vezes, ele não me obedece ou eu tenho que falar muitas vezes para que ele obedeça. O que seria isso, né? Eu sinto muita confusão na fala das mães em relação a essa relação. Por que que isso acontece? E o que é esse comportamento ruim que elas chamam e esse comportamento bom que é notado na rua? E normalmente eu esclareço de que esse comportamento que é tido como ruim, vamos tratar dessa forma para vocês entenderem, ele, na verdade, é uma necessidade que a criança tem por se sentir à vontade em casa, como a gente também se sente, em estar apostando em situações e aprendendo e vivendo, experimentando dentro de casa, onde ele tem a possibilidade de, na verdade, ter uma relação de conforto com essas pessoas e onde ele fica realmente testando como é que vai ser aquilo que ele está trazendo e que, de repente, que na rua pode ou não ser aceito. Então, a criança está sempre junto da gente, ela sente uma segurança muito grande enquanto a gente pai, enquanto a gente mãe, em fazer coisas, em testar coisas. Então, a nossa presença normalmente muda muito, altera muito o comportamento dos nossos filhos. Mas então quer dizer que não é boa essa convivência? De forma nenhuma. Hora nenhuma eu disse isso. O problema todo é de que a gente oferece à criança um conforto em relação ao desenvolvimento dela, como eu acabei de falar, onde ela se sente muito bem para testar, e é a gente que dá e oferece esse tipo de situação. A relação permite isso. Não é uma questão de ser permissivo ou não nesse momento, mas a relação permite de que eu possa fazer coisas e que tem alguém que vai me salvar de alguma forma se eu fiz alguma coisa de errado. Então, essa confusão que é feita sobre esse comportamento ruim e esse comportamento bom, a gente vai entender que, na verdade, esse comportamento que é ruim é a criança testando a todos os momentos as possibilidades que ele tem, inclusive de fazer coisas erradas e que pode ser aceita, na verdade, lá fora. Então, ele tenta para ver qual vai ser a reação do pai e da mãe, daí a necessidade de que se comece a dar esses exemplos, ou essas paradas, ou esses nãos, ou esses nortes a essas crianças desde o início. A diferença entre essa coisa de ser ruim e de ser bom em casa é exatamente de que, normalmente eu digo assim, então você tá com sorte, ainda bem. Cláudia, mas ele tá insuportável em casa, ele não para e tal, mas na rua não tá. Então você tá bem na fita. E por que você tá bem na fita? A diferença toda é de que, exatamente porque ele está testando, ele consegue entender, a partir do momento que os pais falam, não, isso não. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem melhor. Vamos seguindo pelo ciclo, né? Então, até 2 anos a criança está em casa. Então, ela ouve uma série de coisas dentro de casa que ela considera como sendo uma coisa certa. Em casa, ele ouve determinados negativos. Não, aqui em casa ninguém xinga. Não é para você fazer isso. Não vai quebrar. Não vai jogar no chão. Então, ele vai chegar na escola, ele não vai fazer essas coisas. Porque a autoridade máxima, que é estabelecida em casa, já disse a ele, não pode. Mas, ao contrário, ele ouve coisas na escola, quando ele vai, e ele acha estranho, porque ele nunca ouviu aquilo, ele não sabe que isso existia e vai trazer para casa. Então, ele vai chegar em casa e vai fazer alguma coisa, como xingar, por exemplo, coisa que não é comum de se ouvir na casa dele, e aí os pais vão dizer, onde você aprendeu isso? Foi Joãozinho. Joãozinho sempre paga o pato, né? Foi Joãozinho que falou. Não, mas isso não é legal, isso é feio, isso é um palavrão, e a gente não fala essas coisas aqui. Aí ele vai olhar assim e vai dizer, nossa, mas o Joãozinho fala, só que quem é a autoridade é o pai e a mãe.
Então, ele vai conseguir entender de que ele não vai fazer isso mais na rua porque a autoridade de casa não permitiu. Então, a diferença entre ruim e bom aí é que ele não leva de casa para a escola o que ele fez de errado porque ele foi contido. E em compensação, quando ele traz da escola para casa, ele é contido no sentido de que é esclarecido para ele que aquilo não é uma coisa legal. Que ele não pode repetir aquilo, porque na verdade isso não é bom. Então, é ruim ele apresentar esse comportamento em casa? Não. Não, porque as crianças... Aí vamos falar sobre uma coisa que eu pergunto sempre nas palestras. A criança tem direitos? Sim, a criança tem direitos, gente. A criança o tempo inteiro, ela tá testando. Então, ela tem direito, ela tem quereres, ela tem desejos, ela tem os querias dela. Ela quer estar em lugares e fazer coisas que a gente também tem. Qual é a diferença? A diferença é de que eu sei aonde eu posso estar, se eu posso estar e como eu posso estar. E a criança não. A criança, ela não tem essa noção de tempo e de espaço. Então, ela quer tudo. Ela quer viver tudo, ela quer fazer tudo, ela se interessa por tudo. E quem vai dar esse limite é a gente. Então, ela tem que se testar. Ela veio zerada, digamos assim, em relação a conhecimento de mundo. Ela não veio para cá sabendo tudo que tem aqui. Ela não sabe todos os brinquedos que tem no mundo, todos os lugares que tem no mundo, todas as pessoas que tem no mundo, todos os palavrões que tem no mundo. Ela vai aprender quando ela chegar aqui, em cada etapa e área da sua vida. E ela vai testar isso em casa. Então ela, por exemplo, ela é uma menina chata, então ela briga muito em casa. Ela briga, ela é enquenquenta, ela briga com todo mundo, ela briga com o irmão. Mas de tanto ela ouvir as pessoas falarem, para fulana, você tá sendo chata, assim você vai ficar sem amiguinho, não faça isso. Muitas e muitas vezes, ela é absolutamente... Quase que 75% ela é menos chata na escola. Ela pode ter 25% de chatice, mas ela vai ter 75% a menos de chatice. E por quê? Porque ela foi contida em casa de alguma forma. Foi passado para ela uma imagem, na verdade é a construção da imagem corporal dela, foi passado para ela um comportamento que é inadequado e que isso gera um sentimento nas pessoas, no pai, na mãe, no irmão, de aborrecimento, isso não é legal. Então ela começa a perceber que quando ela chega na rua e quando ela tenta fazer isso, o que acontece? As pessoas têm a mesma reação, então ela começa a modificar o comportamento dela. Mas ela vai testar em casa algumas coisas até que ela aprenda realmente que isso não é legal. Então, o estar ruim em casa, de alguma forma, e poder não ser assim na rua, significa que tudo que possa ser absorvido dentro desse processo está sendo absorvido por essa criança dentro de casa. Então, de novo, olha a importância da gente começar bem cedo a passar normas, leis, regras, tudo que é possível, controle inibitório, o quanto é importante a gente repassar para essa criança conhecimento acerca desses controles para que ela não sofra. Porque quando ela percebe de que ela está sendo bem aceita, que as coisas que a mãe dela ensinou foram levadas para fora, é evidentemente que ela vai viver uma relação muito melhor. O comportamento ruim do meu filho fora de casa é um comportamento ruim dentro de casa. Um comportamento ruim dentro de casa e um comportamento bom é porque toda a chatice de educar e toda a prerrogativa de colocar o meu filho no lugar e ele ser aceito socialmente está dando certo. E se eu tiver que apertar um pouco mais porque ele precisa realmente sempre me respeitar, que seja feito. Nunca se abrir mão disso. Porque é necessário que você organize isso na cabeça dele. Porque parem para pensar como a criança se sente quando ela é aceita dentro de casa, que ela possa fazer o que ela quer, mas ela não é aceita na rua. Quando é embarreirado isso e quando isso não é visto de uma forma legal. Quando a criança se sente rejeitada pelo mundo social, porque o que ela está fazendo não condiz com uma questão social.